Hoje contaremos a história da Operação Barbarossa. A Operação Barbarossa foi a invasão da União Soviética pela Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. E hoje contaremos como foi essa invasão. Bem-vindo ao canal Motivacional. Meu nome é Caio, sente-se confortavelmente e relaxe. Vamos para o vídeo. Bom, antes de falar da operação em si, vale relembrar. Em 23 de agosto de 1939, antes da guerra de fato começar, Adolf Hitler e Stalin entraram em um acordo de paz, obviamente surpreendendo a todos, o Pacto de Não Agressão Germânico-Soviético, conhecido como Pacto Molotov e Ribbentrop. Esse pacto de não agressão duraria na prática 10 anos, e foi uma manobra tática de cunho temporário. Oficialmente, as duas potências se comprometiam a não se atacar uma à outra e manter a neutralidade caso uma fosse atacada por terceiros. Secretamente, havia um protocolo secreto que previa a invasão da Europa Oriental em zonas de influência. A Alemanha ficaria com a Polônia Ocidental, já a União Soviética com a Polônia Oriental e a Estônia, Letônia, Lituânia e Finlândia. Hitler queria garantir que a União Soviética não interveria na invasão da Polônia. Já Stalin ganhou tempo para rearmar e reorganizar o Exército Vermelho, pois sabia que um confronto com a Alemanha era inevitável. Esse acordo surpreendeu o mundo, já que o nazismo e o comunismo eram ideologicamente inimigos. Esse pacto durou apenas até dia 22 de junho de 1941, quando Hitler lançou a Operação Barbarossa, a invasão da União Soviética, rompendo assim o acordo. Essa guerra não era só uma guerra por território, ou por matéria-prima, ou por estratégia, mas sim uma guerra ideológica. De um lado, a ideologia nazista que defendia o espaço vital. Vem do termo alemão Lebensraum, que significa literalmente o espaço para viver. Era um conceito central da ideologia nazista, defendida por Hitler. Esse conceito visava que a Alemanha precisava de mais terras para habitar, plantar e explorar economicamente. Esse espaço deveria ser conquistado principalmente no leste europeu, como Polônia, Ucrânia e Rússia, expulsando ou escravizando as populações locais consideradas, entre aspas, inferiores. A ideia estava ligada ao racismo e ao imperialismo alemão, justificando guerras de conquista. E quem ficaria responsável pela essa limpeza étnica no território russo era os Einsatzgruppen, por detrás das linhas de frente de batalha. Os Einsatzgruppen conduziram fuzilamentos em massa de judeus, de comunistas e de outras pessoas consideradas perigosas em relação ao estabelecimento de um domínio alemão de longo prazo em território soviético. Recomendo que você assista o vídeo do Holocausto aqui no canal para saber mais detalhes. A invasão, Operação Barbarossa, iniciada em 22 de junho de 1941, foi a maior operação militar terrestre da história, tanto em número de tropas quanto em extensão territorial. Aproximadamente 3,8 a 4,2 milhões de soldados, mais de 600 mil veículos motorizados, cerca de 3.800 tanques e veículos blindados, aproximadamente 4 mil aviões da Luftwaffe, mais de 600 mil cavalos que ainda eram usados para transporte logístico na época. Já a União Soviética, no início da invasão, mobilizou cerca de 2,9 a 3,2 milhões de soldados mobilizados na linha de frente, mais de 15 mil tanques, muitos ultrapassados, mas em número superior aos alemães, cerca de 10 mil aviões, também em grande parte obsoletos. Apesar da vantagem numérica inicial em tanques e aviões, os soviéticos foram surpreendidos e sofreram enormes perdas nas primeiras semanas. Resumindo, cerca de 4 milhões de soldados do eixo invadiram a União Soviética, enfrentando mais de 3 milhões de soviéticos em uma frente gigantesca de mais de 2.900 quilômetros de extensão. No início da invasão, a Alemanha e seus parceiros do eixo conseguiram efetuar um ataque surpresa tático, quase que absoluto. Grande parte da força aérea soviética foi destruída sem sequer levantar voo. Os exércitos soviéticos inicialmente foram subjugados
e as unidades alemãs cercaram milhões de soldados da União Soviética. Sem conseguir receber suprimentos e reforços, os soldados soviéticos tiveram poucas opções além da rendição. À medida em que o exército alemão avançava pelo território soviético, as unidades das SS e da polícia acompanhavam as tropas. Os primeiros a chegarem foram os Einsatzgruppen. Inclusive, deixo aqui minha recomendação do filme soviético Vai e Veja, que retrata bem essa invasão vista pelos civis. A União Soviética enfrentou perdas militares catastróficas nas primeiras 6 semanas após o ataque alemão. Entretanto, a União Soviética não entrou em colapso, como a liderança nazista e seus comandantes militares esperavam. A resistência soviética se tornou mais forte. Isto frustrou os planos alemães para alcançar sua vitória no outono de 1941. Mesmo assim, no final de setembro de 1941, as forças alemãs chegaram aos portões da cidade russa de Leningrado, atualmente São Petersburgo, no norte da Rússia. Também tomaram Smolensk, uma cidade russa localizada a cerca de 320 km ao sudoeste de Moscou, bem como Dnipro, atualmente uma cidade ucraniana localizada a cerca de 320 km do sudeste de Kiev. As forças alemãs se espalharam pela península de Crimeia ao sul. Elas chegaram aos redores de Moscou no início de dezembro. Após meses de luta, entretanto, o exército alemão estava exaurido. Como previam uma derrota rápida dos soviéticos, não equiparam suas tropas com equipamentos e roupas necessárias para lutar no inverno. Eles também não enviaram comida e medicamentos suficientes, esperando que seus subordinados militares sobrevivessem às custas da população local, nas terras de uma União Soviética por eles conquistada. Consequentemente, as forças alemãs, espalhadas por uma frente de cerca de 1.600 km ao leste, se tomaram vulneráveis a um contra-ataque soviético. Em 6 de dezembro de 1941, a União Soviética lançou uma ofensiva maciça contra o centro de frente de guerra. Isso pressionou os alemães, os quais saíram de Moscou de forma completamente caótica. Passaram-se semanas até os alemães conseguirem estabilizar sua frente ao leste de Smolensk. No verão de 1942, a Alemanha retornou à ofensiva com um ataque maciço ao sul e ao sudeste, na direção da cidade de Stalingrado, a atual Volgogrado, junto ao rio Volga, e rumo aos campos petrolíferos do Cáucaso. Em setembro de 1942, os alemães chegaram ao entorno da cidade de Stalingrado e se aproximaram de Grozny, no Cáucaso, aproximadamente 190 km das margens do Mar Cáspio. Essa foi a mais longa extensão geográfica de dominação alemã na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Eu pretendo fazer um vídeo específico de Stalingrado, em breve aqui no canal. Depois do General Inverno chegar, os alemães chegaram perto de conquistar a cidade e se viram em uma situação desesperadora. O fim da Operação Barbarossa aconteceu ainda em 1941, oficialmente em dezembro de 1941. E esse foi o início da decadência da Alemanha nazista e do Terceiro Reich. E essa foi o fim da Operação Barbarossa. Galera, espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, deixe o seu like e compartilha, porque isso ajuda muito. E em breve sairão novos vídeos aqui no canal. E muito obrigado. Até a próxima.